Vamos à palavra. O tema que coloquei como da mensagem dessa noite é do fracasso ao propósito. Do fracasso ao propósito. Abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas 5, de 1 a 11. Do fracasso ao propósito. Lucas 5, de 1 a 11. Eu lerei a nova atualizada de Almeida, que é a que se encontra na tela. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos o primeiro contato, que não era o primeiro, na realidade Jesus, possivelmente, os comentaristas bíblicos, diz que ele já conhecia alguns desses discípulos, não é? Mas é o primeiro contato no sentido de um chamamento de Jesus a esses 4 discípulos que não eram discípulos ainda, eram pescadores. Pelo menos nós temos a informação que o Pedro, Simão, que aqui o texto diz, Simão Pedro, era casado. É possível que outros também discípulos de Jesus, que a Bíblia não se preocupou em dizer se eram solteiros, se eram casados, porque assim, para o judeu, constituir família era algo fundamental. Então a questão do celibato, a não ser que fosse algo imposto ou algo excepcional, mas de fato esses homens eles tinham a profissão, vamos dizer, de pescadores. Eram homens afeitos ao mar, não é? Eram homens que tinham habilidade e conheciam, até porque faziam parte daquela região, conheciam muito bem o mar. E o texto diz que eles pescaram a noite toda. Eu não sei, irmãos, o que é pescar em alto mar, porque às vezes eu digo que eu me sinto até às vezes inseguro na terra firme, e em alto mar eu estaria em apuros, não é? Mas esses homens não, eles conheciam o mar, eles eram experientes, era a profissão deles, eles dominavam, eles tinham conhecimento do mar. Mas o texto diz que eles pescaram, irmãos, a noite inteira, a noite toda, e não tiveram êxito. Ou seja, iam voltar, imagine o trabalhador voltar sem nada para casa, porque aqui, além de eles terem a questão do alimento da casa, eles tinham um negócio, era uma empresa, vamos dizer assim, eles tinham um negócio. É possível que eles pegassem peixes e alguns para
a casa, né, para a subsistência, e outros para negociar, vender e ter ali o sustento da casa. Mas pescaram a noite toda e o texto diz que não pegaram nada. É frustrante. É um fracasso quando há um empenho grande, há um dedicar a fazer algo, inclusive, que você sabe muito bem como fazer, mas que não pegaram. Irmãos, quem vai a alto mar, é possível que ocorra isso. Quem está pescando, é possível que não volte. Então, talvez não foi a primeira vez que ocorreu isso aqui. Não é? Eles, outras vezes, quem sabe, voltaram para casa e não pegaram nada. Esse não é o ponto principal, porque é possível. Como, às vezes, nós nos empenhamos tanto em algumas situações da vida e nós não temos o êxito. Mas, irmãos, quando Jesus chegou, e ele chega com uma multidão, comprimindo, não é? Apertando, o texto diz, perto de Jesus ali para ouvir o mestre, ouvir aquele homem que estava no início do seu ministério, e era um homem que falava com autoridade, falava ao coração das pessoas. Ele não trazia apenas palavras soltas ao ar, ele trazia palavras que entravam no coração das pessoas, e isso impactava aqueles seus ouvintes. Então o povo queria ouvir. Aqui não se trata nem de cura. Nós não temos o registro de cura, que era ouvir a palavra, e é isso que ele faz. Ele pede então a Pedro, a Simão, que afastasse um pouco o barco. Ele entra no barco, ele senta no barco, ele faz do barco o púlpito. Ele usa, inclusive, ali a praia, ali ao lago de Genezaré, como o templo. Como vimos hoje de manhã, se o templo de João o Batista era o deserto, o templo de Jesus aqui agora era a praia. E ele usava também do vento como amplificador da sua voz, porque não tinha esse recurso do microfone, imagino eu, e eu já tive essa experiência de tentar aqui celebrarmos cultos sem energia. Não é? Nós tivemos que entrar em apuros aqui, porque a voz vai embora. Mas Jesus usava do vento marítimo, daquele vento, daquela brisa marítima, para que aquela multidão, como quantificar uma multidão? Uma multidão de pessoas pudessem ouvi-lo. E ele prega, aliás, ele ensina. Ele era pregador também, mas aqui ele é mestre, ele ensina. E depois de ele ensinar, depois dele colocar a palavra diante do povo, anunciar as boas novas que estava falando dele mesmo, ele então diz aos discípulos: olha, vão ao alto mar, vão às águas profundas. Que novidade para pescadores experientes, ir em alto mar, ir às águas profundas. Eles tinham passado a noite toda. Mas, irmãos, quando Jesus manda, é bom obedecer. É bom obedecer. E eles foram, e o texto diz que voltaram com muitos peixes. Inclusive, se não fosse o outro barco, porque eram 2 barcos, fosse o outro barco, eles iam afundar de tantos peixes que eram. E aí nós temos a experiência maravilhosa, né, de Pedro chegando diante dele, diante de Jesus, se prostrando, dizendo: Senhor, eu sou um bom pecador, se afaste de mim. Eu estou vendo um negócio aqui que eu nunca vi em minha vida, porque nós passamos a noite toda aqui, nós sabemos qual é o local de pescar, mas sob tua palavra nós lançamos a rede, e agora eu estou vendo aqui algo maravilhoso. E Jesus então os comissiona. Jesus, ele diz: a partir desse momento, vocês serão pescadores. Eu gostei da versão da Nova Atualizada de Almeida. Pescadores de gente, né? Pescadores de homens, pescadores de pessoas. E o texto diz que eles deixaram tudo e seguiram. Irmãos, o texto de Lucas, de 5-11, então, nos mostra que Jesus pode transformar o vazio, o nada, em abundância. Jesus pode transformar o nada em abundância, e a frustração em um propósito. A frustração em um propósito. Esse episódio, irmãos, não se trata apenas aqui de peixes, uma grande pescaria, uma maravilhosa pescaria. Não!
Não se trata apenas de peixes, porque de peixes alguns aqui entendem, de pescar alguns aqui entendem, mas não se trata apenas disso, se trata, irmãos, aqui de um chamado, se trata aqui de um convite para seguir aquele que transforma vidas, é o que Jesus faz na vida desses 4 discípulos primeiros. E nós, irmãos, todos nós sabemos o que é fracasso, todos nós enfrentamos em algum momento fracasso. Às vezes até na mais tenra idade, nos primeiros anos de escola, aquela prova, aquela avaliação, e era bom que a gente não tivesse, né, para avaliar, mas a gente precisa de um método que lidam com a questão do ensino e aprendizagem, sabem disso. Nós precisamos de referenciais, e as crianças já começam a lidar com fracasso, com acerto, com erro, desde a mais tenra idade. E noites em claro, esforços sem frutos, expectativas, quem sabe, frustradas. Mas é justamente em cenários como este de fracasso que Deus pode revelar o seu poder. Em momentos de fracassos, em momentos de derrotas, e eu não estou dizendo que fracassar é bom, eu não estou dizendo que derrota é boa, não, nada disso. Nenhum de nós aqui gosta, nenhum. De fracasso, de derrota, nós queremos vitória, nós queremos ser bem-sucedidos, nós criamos as expectativas dentro desse olhar, e um olhar vitorioso, só que nós precisamos entender que fracasso existe, e é um momento, quem sabe, para Deus revelar o seu poder, revelar a sua misericórdia sobre nós. Pedro, irmãos, e os seus companheiros, Simão, não é? Eles estavam lavando as redes após uma noite infrutífera, uma noite sem nada, sem pegar nada, mas Jesus transformou aquele fracasso em um chamado com propósito. Aquilo que era fracasso, taxado, carimbado já, Jesus vem, entra no barco, faz com que eles vão em alto mar, lancem as redes, e o que era fracasso tornou-se vitória com propósito. E percebemos então, irmãos, um primeiro aspecto a ser destacado dentro desse episódio é a realidade então do fracasso. É real, a realidade do fracasso. E o versículo 2 deixa isso muito claro. Diz que ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Ali estavam Pedro, Tiago, André e João, lavando redes. Quem sabe olhando para outros, rapaz, vamos botar sem nada, né? Vamos ver lá o que a madame vai dizer, porque estão voltando sem comida, nós estamos voltando sem nada. E nós, irmãos, sabemos muito bem que aparentemente, ou seja, ou na realidade, fracasso traz desânimo. Poucas são as pessoas que dizem, não, eu fracassei agora, mas eu vou em frente, eu vou superar, pode até superar 1, 2 vezes, mas se houver fracasso contínuo, que é algo a ser considerado e ser repensado, porque a vida contínua também de fracasso não é o propósito que eu estou falando nessa noite. O fracasso tem o seu momento, ele é algo pontual, não pode ser contínuo. Imagina alguém fracassando sempre, então tem algo errado, é bom avaliar. Mas sabemos a realidade do fracasso. E a Lisa, eles estavam lavando as redes, por terem trabalhado a noite inteira, e sem terem apanhado nada, como nós falamos. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes você que entrou aqui nessa noite, você que está acompanhando a transmissão desse culto, você que está ouvindo agora, quem sabe dias depois, na gravação deste culto, quantas vezes na busca por vitórias, nós temos de lidar com fracassos, que terminam então trazendo desânimo, desmotivação e a vontade de desistir. Então, irmãos, o fracasso é uma realidade que nós temos que lidar, é uma realidade. Segundo, a necessidade de obediência. Esse episódio aqui deixa claro. Se o fracasso é uma realidade, e ele o é necessário que possamos ouvir aquilo que Jesus diz. Porque aquilo que Jesus fala, aquilo que ele ordena,
e eu, depois de ter feito, me debruçado sobre uma versão, eu tive que trocar a versão, porque tinha ali o pedido feito a Jesus. Jesus estava pedindo aos discípulos. Não, ele não estava pedindo nada aos discípulos. Ele mandou, ele ordenou aos discípulos que lançassem a rede lá do outro lado e fossem em alto mar. E aqui essa necessidade de obediência, o versículos 4, 5, 6, que os irmãos têm aí na tela. Quando acabou de falar, de ensinar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, ou seja, vá para as águas profundas, porque às vezes tem gente que quer pescar ou quer ter sucesso na superficialidade, ali na proazinha. Isso para a criança cai bem, porque não pode ir mais fundo, não é? Mas se você quer experimentar um pouco mais do mar e daquilo que ele apresenta, mesmo com as suas ondas aqui no mar aberto como é o nosso, e que a gente entra e já leva, quem sabe, um tapa de início, né, com uma onda muito forte. Mas se você quiser aproveitar um pouco mais do mar, não dá para ficar na proa, ali na areia ou na superficialidade. É preciso ir às águas profundas. E o texto diz que Jesus disse que lancem então as redes de vocês para pescar lá nessas águas mais fundas. O versículo 5 diz que em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei a rede. Pedro aqui ainda questiona, e às vezes não há problema em questionar, mesmo que seja aquele que detém todo o poder. Não é bom não, a gente está sempre questionando não, mas Pedro vai dizer: Senhor, passamos a noite toda, isso aqui eu já fiz, mas sob a tua palavra, olha aí o que é interessante, a obediência, sob a tua palavra eu vou lançar a rede, nós vamos lançar a rede, é o Senhor que está dizendo, então vamos obedecer. Se você já ouviu, vai ouvir de novo, não existe bênção sem obediência, não existe sucesso sem obediência ao que Deus falar. Se nós como pais, eu falo como pai agora, não é? De dois, se nós como pais, muitas vezes na tenridade, na infância, não é? Colocamos diante dos nossos filhos a necessidade de obedecer o papai e a mamãe, é algo fundamental. Criança não tem o poder de decisão por ela mesma. Já disse aqui e reitero: meu filho, você quer ir para a igreja? Quer ir hoje para a igreja? Quer? Não, vai para a igreja, conduz ele. Quando ele crescer, aí não dá para pegar mais na mão para trazer. Então, a questão de obediência é fundamental. Se temos isso no relacionamento filial, paternal, imagina em questões de espiritualidade. Então, Pedro obedece, os discípulos obedecem, mas havendo trabalhado, Senhor, toda a noite nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, o versículo 6 diz que eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. A necessidade de obediência. Você sabia que tem gente que não está tendo sucesso com propósito ou êxito porque desobedece? Eu sei que pode ser que alguém diga: pastor, eu sou o melhor, eu sou um filho obediente, e o que o senhor está pregando aí, às vezes eu não tenho sucesso não. É possível que isso ocorra. Por quê? Porque a questão de obediência é algo que deve ser natural. Nós não obedecemos para obter, embora sabemos que colhemos os frutos positivos. Agora imagina a desobediência. Que frutos colheremos? Uma vida desobediente, uma vida que escuta, quem sabe até balança a cabeça e diz: está certo, vou fazer, mas nunca faz. Nunca rompe com aquilo que sabe que é algo que traz implicações, que traz o que é mal.
as más companhias, quem sabe, os locais onde os pés se enveredam para levar e ir, o ambiente onde se está, e é claro que você não precisa ser um ermitão, mas nós sabemos, irmãos, que essa pesca ela foi maravilhosa e ela teve um êxito na vida desses homens que eles jamais esqueceram. Porque quando nós lançamos as redes debaixo da autoridade da palavra de Deus, nós, em vez de fracasso, nós temos vitória com propósito. E percebemos então, irmãos, que Pedro havia trabalhado então a noite inteira, era um pescador experiente, mas ele não se baseou nas circunstâncias e nem confiou em sua própria experiência. E ele não hesitou, embora questionou, mas não hesitou, não desobedeceu em ir ao alto mar e lançar a rede. Ele decidiu lançar as redes sobre a palavra de Jesus, sobre a tua palavra. Eu sei que você já ouviu, e eu também já ouvi muito, que palavras são sementes, não é? Quando nós falamos, seres humanos, e eu até entendo de certo ponto e concordo. Imagina alguém sendo criado e diariamente, quem sabe todo dia, ele ouvir: você não presta, você é isso, você é aquilo, você nunca terá sucesso, você nunca será um vencedor. Você, quer dizer, às vezes nós como pais, como mães, nós precisamos nos policiar daquilo que nós falamos aos nossos filhos, porque das nossas bocas devem sair palavras que venham abençoar os nossos filhos, mesmo às vezes até repreendendo-os, confrontando-os em amor. Mas, irmãos, o que eu falo e o que você fala, num plano espiritual, num plano relacional, sim, mas numa questão de espiritualidade, de se cumprir de fato aquilo que Deus fala, e Jesus é Deus, isso aí se cumpre cabalmente. Porque há poder, é na palavra que sai da boca de Deus, na palavra que sai de Cristo. A minha palavra, ela tem um poder, repito, relacional, uma influência relacional, mas não num alcance maior, plenipotenciário, de que as coisas, assim como eu te estou dizendo, elas se cumprirão. Porque, meu Deus, se fosse assim, já pensou? Você ia dizer, ia acontecer. Era um efeito Midas, lembra do Midas, aquele, não é Midas, o personagem grego? Que onde ele tocava virava ouro. Então o que a gente falasse acontecia. E não é assim. Mas o que Deus fala, acontece. O que Deus diz, isso se cumpre cabalmente. Então, sobre a tua palavra, Senhor. Por isso que é importante conhecer a palavra. Por isso que é fundamental ouvir a palavra, ler a palavra, se debruçar sobre a palavra. A palavra não é Deus, mas ela aponta para Deus, ela aponta para Cristo. E nós, irmãos, sabemos que nós devemos ter a palavra de Deus como base para todos os nossos empreendimentos. Todos os nossos empreendimentos. Existem os princípios da palavra. E assim certamente seremos bem-sucedidos. Então há necessidade de obediência. Se existe uma realidade de fracasso, existe. A necessidade de obediência é indispensável. É fundamental. Mas terceiro e último, irmãos, aqui nós temos o reconhecimento da onipotência de Jesus. Os discípulos vão reconhecer que Jesus não era só um mestre, porque mestre eles tinham ali, os rabinos, eles ensinavam muito bem. Os fariseus não, porque eles ensinavam além e oprimiam o povo além daquilo que era. Mas haviam rabinos, havia gente que sabia muito bem da lei e ensinava. Mas aquele homem de Nazaré, ele não era só um mestre. E os discípulos vão reconhecer isso, os 4 primeiros, que até então aqui não são discípulos, mas vão se tornar discípulos. Eles vão reconhecer a onipotência de Jesus, o poder de Jesus, os atributos de Jesus. E os versículos 8 e 9, diz que vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim,
porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, diz Lucas, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Irmãos, para um judeu, depois do cativeiro babilônico de 70 anos, se prostrar diante de alguém, essa pessoa reconhecia que aquele a quem ela estava se prostrando era Deus. Era Deus. Então Pedro reconhece em Jesus a divindade, alguém onipotente, todo-poderoso. E por isso que ele se prostra, ele dobra os seus joelhos e ele reconhece, Pedro reconhece a santidade de Jesus e o poder de Jesus. Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Afaste-se de mim. Quem sou eu para estar aqui com o Senhor e presenciar isso? Ele reconhece a santidade de Cristo, a santidade de Jesus e o poder de Jesus. Porque os textos seguintes dizem, irmãos, que os próprios discípulos ali viram o que aconteceu. Os pescadores, irmãos, reconheceram que o mérito pela pesca ali maravilhosa era de Jesus e não deles mesmos, apesar de serem bons pescadores, experientes pescadores. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, eu não quero tirar o mérito do seu empenho, porque muitas vezes nós fazemos e somos bons no que fazemos. Se você é bom no que faz, se você tem entendimento daquilo que você domina, pense em alguém que faz com excelência. Então você diz, não, eu sei fazer, e faz mesmo. A questão não é essa. Mas quando nós estamos diante da onipotência de Jesus, aquele que pode todas as coisas, e que por mais que eu possa fazer, às vezes tem momentos que eu não tenho êxito, como os discípulos, aqui os 4, eram pescadores experientes, mas não tiveram êxito naquela noite. E Jesus vem para dizer a eles que nem tudo nós podemos fazer, nem tudo, porque nós não somos deuses. E eles reconhecem então essa onipotência do Cristo. Então, é bom lembrar de que há momentos da nossa vida que nós não temos condição de fazer nada. Não temos condição de fazer nada. Porque, embora o lançar a rede é nosso, é a nossa atitude, ir em alto mar para não ficar na superficialidade, ali querendo algo raso, onde na realidade precisa ser algo mais fundo, mais profundo. Mas aqui, irmãos, se trata de fato de algo que Jesus fez, por isso que alguns comentam, e comentam muito bem, dizendo que aqui nós temos um milagre. Um milagre. Aqui quem fez isso aqui foi Jesus. Não é que os discípulos não sabiam onde era o lugar, eles sabiam, eles tinham ido. Eles já sabiam, eles sabiam os locais onde se pescar, que horário de pescar, foram à noite, passaram a noite toda, sabiam disso, mas não pegaram nada. E vem Jesus e faz o milagre. Ele faz o milagre. Por quê? Porque Jesus é tão onipotente, Ele é poderoso, que Ele domina inclusive os peixes, a fauna, a flora, os oceanos, porque é obra criada dEle. Nós já vimos esse episódio lá dos discípulos com medo, no mar, inclusive, que era este aqui, que eles estavam próximos. E Jesus mandou o vento que se aquietasse, silenciasse, as ondas bravias que estavam ali entrando no barco pudessem também se aquietar, e eles se acalmaram, ouviram, porque o mestre, o Senhor deles, o Senhor da natureza, estava ali dizendo, estava ali ordenando. Então se trata aqui, irmãos, de uma ação de Jesus. Existem coisas boas na internet ainda. Existe um lado ruim, um lado podre, mas existem coisas boas. Uma semana agora eu estava dizendo,
a alguém compartilhando, uma hebraísta, ela dizendo que bará, criar no hebraico, né? No princípio criou, bará, Deus, os céus e a terra. É um verbo que no hebraico só Deus faz, só Deus é detentor desse verbo de criar. No princípio criou, bará, no princípio fez Deus, e só Deus tem poder de fazer. Lavoisier já dizia, né, que na realidade não se cria, se transforma, mas isso a Bíblia lá em Gênesis já estava dizendo. Aqui nós estamos diante de uma ação que só Jesus podia fazer. Só Jesus fez. Não partiu da habilidade, não se originou, não foi fruto da habilidade dos discípulos. Não foi. Foi Cristo quem fez, e eles reconhecem isso. Mas, irmãos, nós podemos chegar à culminância dessa palavra, dizendo que tudo isso feito, começou com um fracasso, e seria uma tragédia ali, triste, né? Para os discípulos voltarem sem nada para casa, pelo menos naquele dia. Mas, quando Deus tem propósito, quando Cristo tem propósito na nossa vida, Ele vai muito além. E aqui nós temos o chamado com propósito, porque nos versículos 10 e 11 últimos, diz que então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescadores de homens, e arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles foram chamados para serem discípulos de Jesus. Aqueles homens, pescadores, com habilidade de pescar peixe, agora vão pescar pessoas, vão alcançar pessoas. E o texto diz que eles deixaram tudo, versículo 11 diz que eles deixando tudo, deixaram barcos, deixaram redes que estavam lavando, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Quem sabe você deixou algumas coisas, ele diz: não, eu acho que está bom, Jesus não vai querer isso aqui não, fica comigo aqui, e a gente segura, guarda. Já viu aquela criança, e quem é pai aqui sabe disso, que a gente pede a coisa, ela guarda e segura com toda a força, como se não tire de mim, porque isso aqui é um tesouro para mim, não é? E a gente tem o costume às vezes de guardar umas coisas para a gente, mas esses discípulos não, eles deixaram tudo, nada foi um impedimento, largaram tudo por causa de Cristo. Largar tudo, às vezes, por alguém que brinca com os seus sentimentos, que faz promessas vazias, que quem sabe ele diz que lhe ama, mas depois é frustração, aí não vai valer a pena mesmo. É tragédia, é sofrimento mesmo, é fracasso. Mas, irmãos, largar tudo, deixar tudo, para abraçar Jesus e ser abraçado por Ele. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso! Eu já, quem sabe, compartilhei aqui com essa igreja, mas vale a pena compartilhar, e alguns não estavam naquele momento. Lembro de um pastor de origem oriental, uma bênção esse homem, ainda está pregando a palavra, mas já com idade. Não vou citar o nome dele, não há problema, que é algo benéfico, mas assim, vou contar o fato, não é? A família dele já tinha projetado que ele fosse médico, estudasse medicina, fizesse especialização, e é bom nós pais nos atentarmos a isso, porque quem sabe o seu filho, a sua filha, sim, querem, eles abraçam a medicina, querem. É claro que há uma influência natural dentro de casa, ou de alguém da família, ou não. Mas assim, profissão imposta, né? Carreira imposta. Mas ele foi para uma igreja evangélica, naquela noite, tomou uma decisão ao lado de Cristo, recebeu Jesus no seu coração, foi alcançado pela graça de Cristo. E quando chega em casa, a família com aquele costume já pronto, e aquele direcionamento pronto para a vida dele,
os pais investindo para que fosse um bom médico, fosse reconhecido pela família e pela sociedade. O pai dele disse: meu filho, porque tinha uma religião própria, não é? Como orientais, disse: meu filho, você vai decidir, porque ele chegou em casa e disse: pai, eu agora sou crente, mãe, eu sou crente agora. Coração de mãe, não é que a gente não ama, mas o pai, a mãe, ele disse que ficou até quieta, até por ser uma família de tradição oriental. E o pai disse: meu filho, essa noite então você vai decidir, ou você deixa de ser crente e fica aqui em casa, ou você vai procurar outro lugar, porque você não vai quebrar, desobedecer aquilo que é padrão na nossa família. O que é que você faria? Diga aí. É claro que responder essa pergunta não é tão simples assim, mas no caso dele, ele disse: meu pai, então essa noite eu estarei deixando essa casa. E ele disse que saiu dali, da casa, chorando e dizendo: mas eu prefiro Jesus, eu quero Jesus, eu prefiro Jesus. E os anos se passaram, esse homem tornou-se pregador do Evangelho, um pregador reconhecido no Brasil e fora do Brasil. E depois veio ao coração dele, por alguns anos sem comunicar com o pai, e o pai sem comunicar com ele, de que ele fosse visitar o pai, de que ele fosse para a casa do pai, antes que o pai morresse, porque ele sabia que estava vivo. Irmãos, para encurtar a história, quando ele chega em casa, na casa do pai, o pai o recebe com a saudação que era característica da denominação, não é? Que o pai tinha abraçado, que inclusive era dele também. Meu filho, a paz do Senhor. Aí ele diz: não, meu pai está brincando comigo. E uma história de salvação foi feita na vida daquele pai e na vida daquela família. Mas qual é o foco maior aí? Qual é o ponto fundamental? Deixou tudo, até a casa de pai e mãe, porque os que querem casar aqui a todo custo, eu digo isso é inteiro. Você que é adolescente, você que é jovem, a não ser que seja algo mesmo que você queira, os pais dão uma bênção: mas meu filho, morar sozinho, vá, tem o seu apartamento, fica lá. Mas você só vai saber a bênção que é a casa de papai e de mamãe depois que você casar, e depois que chegarem as contas para você pagar. Aí você vai saber, e você vai ter saudade da casa de papai e de mamãe, porque às vezes, quem sabe, eu estou falando para jovens agora, e adolescentes, já chegando ali à maioridade, porque pensa que quando fizer 18 anos, pronto, eu estou na maioridade. Engano seu, não é assim não, você vai ralar muito, e só vai saber a bênção do que é estar perto de papai e de mamãe, depois que está longe. Deixou tudo para seguir Jesus. Os discípulos fizeram isso primeiro, largaram tudo. E se a gente for olhar para o Antigo Testamento, quantos não deixaram tudo? Moisés poderia ser criado como um príncipe, mas deixou tudo. Não apenas para olhar para o seu povo, mas porque ele começou a entender e sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Considerações finais, irmãos, nessa palavra. A história da pesca maravilhosa não termina com redes cheias de peixes, não, mas termina com corações rendidos a Cristo. Corações rendidos a Cristo. Pedro e seus companheiros começaram aquela manhã como pescadores frustrados, mas eles terminaram como discípulos chamados, comissionados. O milagre foi apenas o começo. O verdadeiro propósito era o chamado. Era o chamado que fez com que eles deixassem tudo para seguir Jesus. E Jesus, irmãos, por último, não apenas encheu as redes, mas ele encheu de sentido
a vida daqueles homens. Ele encheu de propósito, de sentido a vida daqueles homens, de tal maneira que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Uma pergunta para todos nós aqui: você tem deixado tudo para seguir a Cristo? Você entende que é preciso deixar tudo para seguir Jesus? Entenda, o deixar tudo é ter Jesus apenas como aquele que é o único de toda a nossa adoração, digno de nossa adoração, do nosso louvor, e de nós dedicarmos a nossa vida inteiramente a Ele. Deixaram tudo e seguiram a Cristo. Você está disposto a deixar tudo para abraçar Jesus e ser abraçado por Ele? Essa resposta só você pode dar. Ninguém pode dar por você. Ninguém. Então, irmãos, o que era um fracasso? E o que foi, não é? Um fracasso. Naquela manhã, lá na Palestina, transformou-se num propósito maior. O chamado daqueles homens, daqueles pescadores, para seguirem a Cristo. O que é que você precisa deixar? O que é que você precisa largar para seguir o Cristo? Enquanto nós estivermos cantando aqui, porque o pessoal aqui, eu disse que ia terminar, já estava concluído, vocês subiram logo, não fizeram bem. Mas agora sim, nós vamos estar entoando um cântico, e se você quiser vir à frente aqui para nós orarmos juntos, você entendendo que você deve deixar alguma coisa. Eu sei que coisa é muito genérico, não é? Mas você sabe o que é. Ou você não sabe o que você precisa deixar. E quem sabe precisa deixar tudo, mesmo para seguir o Cristo, como os discípulos fizeram. Porque algumas coisas, você que já segue o Cristo, algumas coisas estão presas a você, você precisa largar. Mas é possível que entre nós tem alguém ainda que não sabe quem é o Cristo. Esse homem que transforma vidas. Esse que é muito mais do que um mestre, é um transformador de vidas. Estaremos cantando, e você querendo, vem aqui à frente, saia do seu lugar, e nós estaremos orando aqui juntos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero insistir, porque eu não vejo problema algum em subir aqui. Se ninguém entender aqui nessa noite, eu voltar ali para a plataforma. Se ninguém entender aqui que não precisa deixar nada, graças a Deus. Mas quem sabe você precisa, e eu gostaria de insistir nesse aspecto, porque esse culto vai terminar aqui, nós vamos para casa, mas você entrou e vai sair com algo que você precisa deixar diante de Cristo, para nunca mais pegar. Porque quando a gente lança as redes para lá, a gente não volta. Lembra de Pedro? Queria voltar a ser pescador. Já foi, meu querido. Já foi. Não tem como voltar ao que você era antes, uma vez que você foi chamado por Cristo, mesmo que houve o fracasso da negação por 3 vezes. Então, é o seu caso deixar alguma coisa? Vamos orar aqui. Quero insistir para que você venha. Se não houver, nós vamos orar. E deixo essa palavra com você na pergunta que diz, não é? Você deixa tudo para seguir a Cristo? Você faria como o pastor, que já tinha projetado para ele uma carreira, não é? E Deus, com a sua misericórdia e graça, fez com que fosse de outra forma. Mas lá no final, aquilo que era fracasso tornou-se um propósito com vitória. Então é assim que Jesus faz. Nós vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, nós, ó Deus, aqui estamos e entendemos de que a palavra foi proclamada. A minha missão enquanto pregador foi cumprida, Senhor, e eu me empenhei para o máximo.
mas eu tenho certeza de que eu não posso fazer aquilo que o Senhor faz. O lançar a rede, Senhor, é nosso, mas o milagre de uma vida restaurada, transformada, e que larga cargas, fardos que precisam ser deixados para seguir a Cristo, aí só o Senhor pode fazer, Senhor. E graças ao Senhor, que quando o Senhor faz plenamente, cabalmente, completamente. Por isso, Senhor, muito obrigado pela palavra proferida nessa noite. Pedimos que ela encontre terreno fértil em cada coração. E, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que quem aqui tem algo a deixar para seguir o Mestre completamente, não concilie o sono essa noite sem largar. Não concilie o sono essa noite sem deixar aos teus pés. Essa é a nossa oração, a minha oração. Nós fazemos em nome de Jesus. Amém.